Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso segundo dia dos encontros teológicos. Alguém aí está com o microfone ligado? Você, por favor, pode desligar para não dar microfonia? Obrigada. Então, eu estava dizendo, nós estamos no segundo dia do nosso encontro, nos nossos encontros teológicos do Centro Diocesano de Formação do Laicato Dom Gabriel. Nós estamos tratando da temática das expectativas e perspectiva do papado de Leão XIV. Nós tivemos ontem, nos assessorando, o padre Leandro, falando em nome da CNBB, sobre a questão do pontificado de Leão XIV, e hoje a gente tem a grata felicidade de estar conosco Célia Soares de Souza, que é da comissão, ela é assessora nacional da comissão do Laicato da CNBB. Então, está falando em nome do Laicato, como o Laicato vê a questão do pontificado de Leão XIV, quais são as expectativas e perspectivas desse papado. Então, para a gente começar, como sempre, vamos fazer uma oração. Hoje eu selecionei um trecho do Evangelho de Mateus, que é o que ilumina o documento 105, Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que nos diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, o sabor, com que salgaremos? Não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe, brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que de fato a gente possa ser essa luz e este sal, né? E que a gente, de fato, nos responsabilize de maneira integral com o nosso batismo. Nós, leigos e leigas, cristãos leigos e leigas, temos um papel fundamental também na evangelização da igreja. Nós somos igreja. E Célia vai dizer isso por nós com muita propriedade, certamente. Então, vamos rezar um Pai Nosso, né? Para a gente coroar a nossa oração de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Célia, eu já digo de você de antemão, agradecida de você ter aceito nosso convite, e a gente fica muito honrado de você estar entre nós. Quem é Célia? Primeiro, acabou de defender o doutorado dela, né? Em Teologia e Mariologia na PUC de São Paulo. Parabéns, viu, Célia? Eu sei que você é uma mulher muito ocupada e foi muito difícil você concluir esse doutorado com tantas tarefas, né? Ela também é mestre de Teologia Sistemática pela PUC de São Paulo, na turma de 2013. Ela possui graduação de Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, de 1999, é pós-graduada em Doutrina Social da Igreja pela Faculdade de São João Paulo II, a FAJOPA, e pós-graduada em Mariologia pela Faculdade Leoniana e Academia Marial de Aparecida. Também é membro da Academia Marial de Aparecida, tem uma experiência grande na área de teologia, sempre com ênfase em Mariologia, teologia bíblica, pastoral e dogmática. E principalmente na formação do laicato, dos cristãos leigos e leigas, né? Que foi já vice-presidente do Conselho do CNLB do Regional Sul 1, agora quem é o nosso presidente é o marido dela, o Zé Luiz, que eu estou lá também na presidência como secretária adjunta, ajudando um pouco, e agora ela foi convidada há um tempo aí a ser a nossa assessora nacional na Comissão Nacional do Laicato
do CNLB, lá na formação nacional do laicato. E uma coisa fundamental, ela é uma cristã leiga e ela tem uma coisa maravilhosa, ela é casada e mãe de 2, né? 2 homens já, né? Então, seja bem-vindo entre nós. Tem livros publicados, a gente já está querendo, né, Dom Vicente, o livro do doutorado dela, que do mestrado a gente já tem, então a gente quer agora o livro do doutorado e estamos aqui esperando. Querida, seja bem-vinda entre nós, a palavra é sua, você tem de 50 a 60 minutos para partilhar o seu saber conosco. Seja muito bem-vinda. Posso interromper um pouco, Pois Maria? não, pois não. Então, em nome da Diocese, já falou a Maria Ângela, mas reforço, dou as boas-vindas, viu, querida Maria Célia, o nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo, se encontra na igreja irmã de Roraima, foi com alguns padres, porque nós vamos celebrar 10 anos dessa parceria, o projeto Igrejas Irmãs, entre a igreja de Jundiaí e aquela de Roraima, o bispo lá, Dom Evaristo Splenger. Lá, dona Célia, nós temos 3 padres que atuam, que exercem seu ministério lá em Roraima. Seja muito bem-vinda. Eu vou ficar um pouquinho ouvindo, mas depois peço licença, que amanhã é minha vez, tem que ainda me aprofundar no assunto. Estou brincando. Para você ficar à vontade, mas, mais uma vez, muito, muito bem-vinda. Admiro muito você, seu esposo, com quem a gente se relaciona muito bem, né, como bispo referencial. E, mais uma vez, que Maria, para quem você dedicou o seu estudo, o seu conhecimento, né, seja realmente a mãe querida que vai guiar você, como disse a Mariane, como esposa, como mãe e como leiga atuante na igreja e na sociedade de hoje. Muito, muito bem-vinda. Eu fico muito agradecida por todas essas palavras e, sobretudo, pela amizade, pela caminhada que nós já fazemos juntos, né, nesse caminho do laicato, que é tão bacana, tão bonito, tão frutuoso. Nós vamos nos descobrindo como cristãos leigos e leigas, e vamos descobrindo também nesse processo de relações que nós vamos construindo. O Sínodo fala tanto, né, dessa dimensão da conversão das relações, e como a gente percebe, como nós nos refazemos, nos reconstruímos como pessoa, na nossa existência, nas nossas escolhas, nesse processo de relação. Isso, graças a Deus, a gente tem construído muitos laços, né, muitas pontes nessa caminhada, nesses anos todos na igreja e, quiçá, na sociedade. Eu quero cumprimentar também cada um de vocês que estão aqui, não vejo todos os rostos, né, mas a gente sabe que tem, cada um de vocês tem uma história de vida, tem as suas preocupações, as alegrias, as esperanças. Então, tudo isso a gente traz também para esse momento, porque é assim que nós existimos e somos, nessa relação, é assim que Deus nos vê, né, nessa nossa existência, e é assim que Ele nos quer também, a partir de todo esse momento que nós vivemos, enquanto passamos por aqui, né, enquanto fazemos essa passagem nessa nossa existência. Então, que bom que vocês estão nessa caminhada bonita, né, de formação. Aqui em Guarulhos nós também temos o curso de teologia básica, então nós também contribuímos já 25, 26 anos, né, no curso de teologia. É sempre uma alegria poder estar com o laicato. Ontem foi a nossa última aula, eu dizia isso para eles, né, da confiança, do respeito mútuo, desse espaço de reflexão que nós conquistamos e queremos sempre mais, né, estar presente e também dar a nossa contribuição. E falando em contribuição, o nosso tema, nessas expectativas e perspectivas do Papado de Leão, perguntava, né, conversava um pouco com a Maria Ângela, sobre um pouco esse resgate, porque da nossa vocação no magistério da igreja, porque aquilo que se situa hoje no Papado de Leão, ela tem uma base, né, todo esse
esse processo, todo esse projeto de papado, ele não nasce do nada. E ele também não é uma ruptura. Então, isso é muito bonito na igreja, né? Nós temos sempre uma linha de continuidade nos papados, olhando, obviamente, nas particularidades de cada um, no seu tempo, nas suas espiritualidades, nas suas eclesiologias também. Então, isso tudo é preciso levar em conta. Mas, sobretudo, quando nós olhamos, né, o papado de Francisco, mais recente, e o papado agora de Leão, nós vamos percebendo quantos elementos que há uma linha de continuidade. Isso nos interessa muito. Por quê? Porque o ponto de partida é sempre a palavra de Deus, né, sempre o Evangelho, e o Concílio Vaticano II não deixa de dizer isso, né, a centralidade da palavra, porque as diretrizes, as novas diretrizes também vai trazer esse ponto, né? Então, ou seja, aqui há algo em comum, né? Aqui há algo em comum nesse nosso caminhar. Então, a palavra e esse jeito de ser igreja que o Concílio Vaticano II é um marco na história da igreja. É um marco porque ele traz todo um processo que antecede ao próprio evento do conciliar, por toda uma ação da igreja desde o início do século, a ação católica, que vocês já devem ter escutado falar, já devem ter estudado em alguma oportunidade, onde cristãos leigos e leigas, ao tomar contato com a palavra de Deus, sobretudo, vão se questionar sobre as dimensões da justiça, da sociedade, do trabalho, do dinheiro, do lucro. Então, é um jeito de olhar a própria religiosidade, olhar a própria fé, naquele contexto social. E assim surgem muitas iniciativas da igreja a partir do que a igreja chamava na época de fiéis cristãos, ou de fiéis apenas, surge a partir de grupos de católicos que vão olhar a sua vocação, o seu papel na igreja, e vão se questionar por que o mundo está dessa forma, por que as estruturas vão se construindo de tal forma injustas ou desiguais, quando a palavra de Deus, quando o Evangelho propõe uma sociedade justa, fraterna e igualitária. E por essa sociedade justa, fraterna e igualitária, muitas pessoas deram a vida. Assim como o próprio Jesus, o Filho de Deus, o amado de Deus, também deu a vida por esse projeto de um mundo novo, de uma sociedade nova, que não para aqui, como nós bem sabemos, né? Porque Jesus, como nosso Salvador, Libertador, ele nos quer também junto do Pai na eternidade, mas para aqueles e aquelas que fazerem aquilo que ele disse que precisa ser feito. Então, esse jeito de olhar o mundo, olhar a sociedade a partir do óculos, né, da lente do Evangelho, fez com que a igreja tivesse um grande movimento, como a gente gosta de dizer, né, ali, quando a gente vai cozinhar uma bela sopa, por exemplo, a gente coloca num caldeirão grande, né, numa panela grande, ali vários ingredientes, não é isso? E fica fervendo, até sair a sopa, a feijoada, sei lá, dobradinha, o prato que vocês quiserem aí, que fica ali, né, cozinhando, que mistura as coisas. A gente pode pensar a igreja nesse movimento, né? Havia ali né, algo que vem irrompendo desse movimento, que não é um movimento propriamente humano, mas que é uma ação do Espírito. Aquele mesmo Espírito que agiu lá com as primeiras comunidades, age também na igreja. E aquele Espírito lá de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqueles que estavam com medo de enfrentar as realidades sociais, que eram perseguidos pelo Império Romano, homens e mulheres, porque Maria e as outras mulheres estavam lá também, naquele ambiente, né?
E aí, pela força, pela presença do Espírito, é que eles saem anunciando as maravilhas do Senhor. Ou seja, sair anunciando as maravilhas do Senhor numa sociedade onde se é perseguido, onde não se pode falar em nome do ressuscitado, como é que se anuncia isso? E as primeiras comunidades, segundo relatos bíblicos, faz essa experiência. A igreja pré-conciliar, né, do Concílio Vaticano II, também faz uma experiência muito semelhante. Por quê? Uma igreja que estava bastante preocupada em cuidar, em defender a sua doutrina, a sua forma de ser igreja, muito mais preservando, né, aquilo que é próprio da igreja, e deixando de se relacionar, olha aqui, né, a questão das relações, de se relacionar com tantas realidades advindas da modernidade. Ou seja, a questão da educação, da ciência, da economia, uma igreja que precisa dialogar com todas essas relações, porque as pessoas que estão nesses ambientes estão também na igreja. São cristãos que vivem o mundo da educação, da economia, da saúde, da política. Então, a igreja precisa agora tomar pé, discutir, tomar consciência, compreender esse movimento crescente da sociedade. A igreja não pode ficar de fora. Nós temos aí quase 100 anos de história desse grande movimento, mas que tem como base, olha aqui, os movimentos bíblicos, os círculos bíblicos. E para a gente, se a gente quiser lembrar, né, tantos folhetinhos que a gente soube, né, que eram feitos, impressos ali daquela maneira mais rudimentar para nós hoje, né, que temos WhatsApp e tantas outras tecnologias, mas chegava na mão do povo. A palavra de Deus chegando na mão do povo, sendo, de alguma forma, também traduzida, interpretada, né, para aquelas diversas realidades. Até chegar, então, 1962 a 1965, né, o período do Concílio Vaticano II. E aí, então, o Concílio Vaticano II, qual que era a grande pergunta para a Igreja nesse evento? Ele acontece em Roma, né, inicia com o Papa João XXIII, era um Papa já bastante de idade avançada, era um Papa transitório, considerado um Papa de transição para muitos naquele tempo. Porém, sendo tão astuto como era, né, o Papa João XXIII, ele disse, bem, eu tenho pouco tempo de papado. E há esse grande movimento na igreja pedindo para que a igreja, de fato, faça um diálogo, um adornamento, ou seja, se atualize, né, com as realidades, com todas as realidades do mundo, que possa dialogar com todas as realidades, com todas essas realidades, sem perder a sua identidade, sem perder a sua essência. E então, o que menos esperava, né, que acontecesse era João XXIII dar início, então, a um concílio, que se chamou de Concílio Vaticano II, porque teve um Concílio Vaticano I, não vai nem dar tempo da gente falar disso aqui, talvez para um outro momento. Mas foi muito interessante, porque não se esperava isso, né? Se esperava que logo morresse João XXIII, e assim eles poderiam ter mais tempo de escolher um outro Papa. Mas não foi isso que aconteceu. Né? João XXIII, então, instala o concílio, e a partir de todas as sessões que foram realizadas, né, nesse período, nós temos, então, os 16 documentos com 4 principais constituições, que são a Dei Verbum, que fala sobre a revelação de Deus. É muito bonito esse documento, ele é denso, mas ele é curto e denso, né, mas muito importante, bonito, porque ele fala da palavra de Deus como o mistério daquilo que Deus promete no Antigo e se realiza no Novo, né? Aquilo que o Novo
faz realizar a promessa de realização do Antigo Testamento, ou seja, a pessoa de Jesus. Esse é o grande projeto do Pai, que é o projeto de salvação da humanidade, que se faz pela pessoa, na pessoa de Jesus, na sua encarnação até a ressurreição, porque é para nós redenção. E aí, depois, uma outra constituição das 4 é a Sacrosanctum Concilium, que é toda a reforma litúrgica da Igreja, vide, então, essa situação que nós tivemos, né, de ontem para hoje, da fraternidade que rompeu a comunhão com a Igreja, por não aceitar, né, não é só questão litúrgica, mas não aceitam o Concílio Vaticano II como um todo, toda a reforma proposta, né, pela Igreja. Então, a reforma litúrgica, a missa passada a ser rezada na língua vernácula, enfim, toda a questão da participação, a Bíblia, os cristãos leigos e leigas tendo acesso, né, os vários ministérios, enfim, não tanto assim ainda estabelecidos, mas na Igreja do Brasil não precisou muito de normas e nós já participamos há muito tempo, né? Depois, um outro documento é a Gaudium et Spes, então, Alegrias e Esperanças, e aí ele vai começar o documento dizendo justamente que as alegrias e esperanças dos cristãos, né, dos fiéis, leigos, enfim, de hoje, né, do homem e da mulher de hoje, são as mesmas alegrias e esperanças dos discípulos de Jesus Cristo, ou seja, é preciso que os nossos desafios, nossas alegrias e esperanças sejam depositadas no coração de Cristo, assim como os primeiros discípulos e discípulas assim o fizeram, para seguir nessa fidelidade no movimento de Jesus. E depois vai tratar dessa relação da igreja com a sociedade, com o Estado, enfim, toda essa dimensão da secularização, né, ou seja, da presença dos cristãs na sociedade. E depois a 4ª Constituição é aquela que nos interessa bastante, que é a Lumen Gentium, ou seja, a luz dos povos. Aí nesse documento o concílio vai tratar sobre a igreja, o mistério da igreja. E no mistério da igreja vai tratar sobre o povo de Deus. E sobre o povo de Deus vai trabalhar as vocações, e dessas vocações vai dizer que todas são chamadas à santidade. Então é muito bonito essa moldura que o texto da Lumen Gentium faz, né, dizendo, então, é o mistério da igreja. Quem faz parte da igreja? Né? Todo o povo de Deus. E aí coloca no recheio, quem faz parte do povo de Deus? E depois, a outra moldura é o caminho da santidade. Isso numa primeira parte da Lumen Gentium, a segunda parte, lá, que é a partir do capítulo 8º, vai trabalhar mais o mistério da bem-aventurada Virgem Maria na igreja, né, e o mistério da igreja, ou seja, Maria que caminha com a igreja e depois, ao final do concílio, vai dizer que Maria é mãe da igreja. Então, retomando o documento da Lumen Gentium, esse documento, ele para nós tem uma importância enorme, né? E aqui eu vou compartilhar, então, só algumas telas para vocês acompanharem o que eu estou dizendo. Ele já está aberto. Deixa eu ver se consigo compartilhar ele aqui. Janela, tela inteira. E vocês já me dizem se estão vendo ou não. Já conseguem ver minha tela? Sim ou não? Sim. Sim. Eu não vejo vocês, então eu vou... Sim, mas está claro, viu, Célia? Tá bem, obrigada. Ótimo. Então, o que nós vamos tratar aqui é um pouco, bem resumido, obviamente, né, daquilo que o Concílio Vaticano II propõe como reflexão, então, para a nossa vocação laical. Qual é o nosso papel, o nosso lugar, e aí vai trabalhar, vai nos dar essa possibilidade, inclusive, de refletir sobre a nossa identidade, sobre a nossa missão, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vocação. Ao final do concílio, já depois, alguns anos seguintes, já com o Papa João Paulo II, vai ser publicado o primeiro documento específico sobre a vocação
ainda naquele documento dos fiéis, sobre os fiéis cristãos leigos, que é a Christi Fidelis Laici. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Por isso, a partir desse documento, depois a CNBB assume, então, a nossa vocação como cristãos leigos e leigas. Nós não somos apenas leigos, se bem que leigos, do ponto de vista teológico, tem um sentido muito bonito, importante, porque leigos são os laicós que vêm do laos. Laicós são os indivíduos, os cidadãos, como dizia o padre Zezinho, cidadãos do infinito, aqueles que vão se doar, que vão, como diz o documento 105 ali no início, né, quando os bispos agradecem os cristãos leigos e leigas que doam tudo de si, até o sacrifício, para a evangelização, para anunciar o evangelho, né? Então, esse é o cristão leigo e leiga, né? Esse é o leigo que doa tudo de si. E aí, mais para frente, o documento 105 vai dizer que nós somos como o sal, né? O sal, ele dá sabor, mas ele se dissolve. Então, a nossa identidade, a nossa missão é fazer isso, né? Fazer com que a sociedade seja uma sociedade justa, fraterna, solidária, mas que ninguém, nenhum de nós precisa aparecer, não precisa dizer quem foi. Fomos nós todas e todos que fizemos essa grande ação, pela graça, né, de Deus, não por mérito nosso, nem, né, mas nós nos doamos para isso. Então, esse laicós que vem do Laos. Laos é a cidade santa, então somos, por isso, cidadãos do infinito, da Nova Jerusalém, né, da nova cidade, dessa cidade onde não vai ter mais choro, ranger de dentes, enfim, a promessa ali de Isaías, né, Isaías, terceiro Isaías. E aí, então, o laicato, né, então, tem a sua missão na igreja, tem o seu lugar na igreja, ele participa como povo de Deus, vai nos dizer lá, depois da Lumen Gentium, né, nós somos membros do povo de Deus, nós temos a nossa vocação, portanto, ser cristão leigo e leiga é uma vocação, ainda que muitas vezes na igreja se diga assim, a vocação presbiteral, a vocação à vida consagrada religiosa e a vocação matrimonial. Mas a vocação matrimonial, ela nasce da vocação laical, assim como a vocação sacerdotal nasce da vocação laical, assim como a vocação à vida consagrada também nasce da vocação laical. Portanto, a primeira vocação é a vocação laical. E quando nós permanecemos, né, nessa vocação, é porque nós nos descobrimos como vocacionados e vocacionadas, né, a sermos cristãos leigos e leigas, pelas várias implicações que nos cabem. E é importante isso para dizer, não é o que sobrou, eu não fui padre, nem fui freira, então eu sou leigo. Não é isso, né? Então, o Concílio Vaticano II, e todas as constituições, documentos que vêm posteriores, documento 62 da CNBB, documento 105, e tantos outros outras publicações vão nos ajudar, a própria cartilha, né, do CNLB, o documento do sínodo, tudo isso vem nos ajudar a mostrar, então, a nossa vocação no mundo, né, como participantes, então, dessa construção do reino de Deus, chamados à santidade e à missão. E, então, o que eu dizia, né, sobre a Lumen Gentium, que traz forte para nós essa dimensão da identidade do cristão leigo e leiga. E antes, né, antes do concílio, a nossa vocação, ela era reconhecida de forma negativa, ou seja, dizia, aqueles que não são ordenados nem religiosos. Então, isso muda, né? Muda muito quando a gente busca essa nossa identidade, porque nós não somos o que sobrou. Nós temos uma participação, né, na vida sacerdotal, profética e régia de Cristo, como sacerdotes, profetas e reis, sacerdotisas, profetisas e rainhas. Por isso, então, nós somos chamados a viver a nossa vocação no mundo, como fermento na massa, como foi lido, né, no início, sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Jesus nos chama para isso, né, para transformar o mundo por dentro. Ou seja, nós chegamos primeiro em vários lugares, em vários espaços, na educação, na família, na feira, no mercado, no escritório, onde a gente estiver, nós chegamos antes que o padre, que a vida consagrada religiosa. Então, nós estamos lá fermentando a sociedade com o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, por isso a nossa
nosso testemunho é no cotidiano, nas realidades temporais, né? A nossa presença nas várias realidades, unindo sempre a dimensão da fé e vida. Por isso, a nossa participação na comunidade é essencial. Conhecer o magistério da igreja, acompanhar o magistério da igreja é essencial para a gente saber, né, o que também a igreja espera de nós, o que é que nós também podemos contribuir como igreja, porque é dos dois lados, não é só receber, mas é também oferecer o nosso sacrifício, o nosso testemunho para a igreja, para compreender toda essa realidade, toda essa nossa vocação. Como eu dizia, né, a Gaudium et Spes, então, que fala sobre a igreja no mundo, a solidariedade com a humanidade, a dignidade da pessoa humana, a leitura dos sinais dos tempos, e reforça muito, né, essa presença dos cristãos leigos e leigas na igreja, mas também, sobretudo, no mundo, e muito mais no mundo do que na igreja. O Papa Francisco dizia isso, né, que nós vivemos num tempo onde a maioria de nós, cristãos leigos e leigas, preferimos ficar mais dentro da igreja do que atuar na sociedade, só que a sociedade continua necessitando da nossa presença. Então, enquanto nós não estivermos lá, pode ser que uma grande maioria de pessoas que não se interessam por essa dimensão da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, estejam assumindo funções e governando a sociedade com outra leitura, de outra maneira, e aí nós vamos ter que nos engajar ainda muito mais para ir contra, né, todo essa maneira de tratar o ser humano e as relações sociais. Esse outro documento, ele é fundamental também para que a gente conheça a nossa vocação. A Apostólica Actuositate, a ação, né, dos apóstolos, ou seja, a vocação apostólica, vai falar isso, então, essa dimensão que ela é de toda pessoa batizada. Toda pessoa batizada é chamada a viver esse apostolado no mundo, né? Chamada evangelização. E a igreja, então, ela depende de nós, cristãos leigos e leigas, porque nós é que vamos viver essa vocação apostólica no mundo. Então, vocação cristã é igual a vocação apostólica, ou seja, para a igreja viver, ela precisa do nosso testemunho, da nossa presença, da nossa ação. E aí, de novo, esse aqui é um mantra, né? Eu costumo dizer que é um mantra que em todos os documentos nós vamos encontrar reforçando essas questões, né, do nosso campo de atuação, que é sempre mais na família, no trabalho, na cultura, na política, na sociedade, nas obras de caridade. É lá que nós vamos transformar toda essa realidade temporal, assim diz os documentos da igreja. Depois, a gente pode continuar vendo as mesmas questões nas conferências episcopais latino-americana, desde Medellín, primeira conferência depois do Concílio Vaticano II, já trazendo muito forte a realidade da América Latina, do laicato e da libertação no compromisso com os pobres, na transformação das estruturas injustas e um chamado a uma igreja inserida na realidade. Laicato, então, como agente de transformação. Puebla também vai falar do protagonismo do laicato, da opção preferencial pelos pobres, que Medellín fez pelos pobres e pelos jovens. Puebla vai enfatizar mais pelos pobres, vai falar da evangelização da cultura. Depois, Santo Domingo também vai trazer essa questão da formação do laicato, uma evangelização enculturada, presença dos meios sociais. Então, vocês vão vendo, assim, como os documentos vão reforçando toda essa dimensão. Aí, em 1999, a gente tem o documento da CNBB, Missão e Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas, que vai dizer que nós somos sujeitos eclesiais, vai retomar uma expressão lá do Vaticano II, e vai ainda valorizar a questão dos ministérios como uma superação do clericalismo. E dizer que essa missão dos cristãos leigos e leigas é uma missão própria. Nós não existimos e somos para substituir os ministérios ordenados. Não, o Vaticano II vai dizer que nós temos um ministério comum, que nasce do batismo. Então, depois nós temos as diferenças. Vai para a vida, ministério ordenado, vida consagrada, mas o nosso ministério comum nasce do batismo. Depois são os serviços, né, que nós vamos assumindo na igreja. Em 1988, então, a Christi Fidelis Laici, fiéis cristãos leigos, vai falar que nós somos como trabalhadores da vinha, chamados à santidade,
e traz aqui esse documento, a centralidade dele é a vocação laical, a vocação e missão dos leigos, né, os fiéis leigos na igreja e no mundo. O compromisso sociopolítico, a defesa da dignidade humana, de novo, vai trazer essa dimensão de transformar o mundo a partir de dentro. O documento de Aparecida vai trabalhar também essa dimensão do discípulo missionário, discípulos missionários, para uma igreja em saída, e vai falar que a igreja precisa estar em estado permanente de missão. Missão não é um evento, mas missão é uma vocação nossa da igreja, e toda pessoa batizada é missionária. O documento de Aparecida também vai trabalhar toda a dimensão da formação, do laicato, entre outras tantas dimensões importantes. Até chegar, mais recente nosso, completando 10 anos, o documento 105, Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Reforça essa dimensão nossa, né, de sujeitos eclesiais, ou seja, nós não somos indivíduos. O João Décio Passos, um professor especialista também nessa área do laicato, né, ele diz assim que a igreja, ela está cheia de indivíduos católicos, mas não de sujeitos eclesiais. E aí ele diz, pode haver muita igreja cheia de indivíduos, mas não haverá igreja, povo de Deus, sem sujeitos eclesiais. Ou seja, pode ter muita gente frequentando a igreja, mas que não assume a sua vocação, não assume a sua missão. Enquanto sujeitos eclesiais são aqueles que nós falamos agora há pouco, que dão sacrifício de si, né, até as últimas consequências, para viver o seu testemunho, a evangelização, para ser essa presença, essa vocação no mundo, né, essa transformação social, evangelizando a partir de Jesus Cristo. Ainda o documento, depois tem vários outros documentos, né, da CNBB também, que vão trabalhando outras dimensões, e aí a gente traz essa síntese, né, do Concílio Vaticano II, que trabalha a questão da identidade e da missão, na América Latina, a dimensão social e missionária, e a CNBB, que traz a organização, formação e protagonismo laical. Então, dá para a gente perceber bem como a nossa vocação ela tem uma importância fundamental e definitiva, e nós precisamos saber disso para que a gente também contribua com a igreja, né, para que a gente apareça, vamos dizer assim, seja nos documentos, nas reflexões. E aí, então, a gente pode continuar ainda um pouco, né, o laicato no Magistério do Francisco, que dá continuidade ao Concílio Vaticano II, a ênfase de uma igreja em saída, a superação do clericalismo, a valorização do protagonismo dos cristãos leigos e leigas, o laicato como missionário na igreja contemporânea, e aí ele lança, então, o seu programa de governo, né, na Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, e ali ele diz que a igreja é chamada a sair de si mesma, coloca a missão como paradigma de toda a igreja, uma conversão pastoral e missionária, e vai enfatizar isso, né, que toda a igreja é chamada a fazer missão. Ser missão, muito mais fazer é ser missão. Entre tantos outros pontos, a Evangelii Gaudium, acho que ela nunca vai ser esgotada, porque realmente é um documento muito importante, que precisa ser lido, sempre relido, né, à luz de tantos outros documentos. Fala ainda dessa presença nas realidades sociais, econômicas, faz a crítica ao clericalismo, o cristão leigo e leiga evangeliza a partir de dentro do mundo, né, retoma essa dimensão, a ecologia integral, depois na Laudato Si, ainda como os cristãos leigos e leigas que atuam na transformação da sociedade, no cuidado com a casa comum, nas ações do cotidiano, a partir de uma consciência ética e ecológica e um compromisso com a justiça social. Portanto, nos chama para uma espiritualidade encarnada na vida concreta. Também a questão da família, né, o Papa tratou lá em 2016, a família como espaço de missão, família como igreja doméstica, leigos protagonistas na vida familiar, na educação da fé, e aí ele vai dizer que a missão começa justamente no ambiente da família. Um outro documento do Papa Francisco foi a Gaudete et Exsultate, né, chamado A Santidade. Ele diz que esses tempos exigem santos ao pé da porta, que leve uma vida simples, mas a partir do lugar teológico. E ainda Christus Vivit fala também para os jovens, com os jovens, né, é um documento pós-sinodal,
diz que os jovens cristãos leigos são agentes de transformação, a igreja quer escutar os jovens, a Fratelli Tutti, que trata sobre a questão da amizade social, compromisso com o bem comum, a superação do individualismo, a política como forma de caridade, e vai dizer que o cristão leigo e leiga atua na construção da fraternidade, da amizade social, da dimensão sociopolítica, da participação ativa na sociedade, da cultura do encontro, da responsabilidade pública, e ele diz que a fé exige compromisso social, né, a partir lá do capítulo 10 da Fratelli Tutti. Trata ainda sobre um documento importante, né, então, os ministérios, o ministério do catequista, as reformas da Cúria Romana, enfim, aí vários outros documentos. Aí a síntese do magistério de Francisco, Igreja em Saída, protagonismo do laicato, superação do clericalismo, santidade no cotidiano, compromisso social e ecológico, e ele vai dizer, então, que nós somos discípulos missionários chamados a transformar o mundo a partir do Evangelho, né? E aí, eu quero agora conversar um pouquinho com vocês, tudo bem por aí? Podemos continuar? Tudo bem. Tá, então agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos do documento, sobretudo a partir da Magnificat Humanitas, do Papa Leão, porque assim como o Evangelii Gaudium foi um documento central, né, do governo, vamos dizer assim, do Papa Francisco, o documento tão esperado, né, Magnificat Humanitas, também é para o Papa Leão. Então, são vários pontos aqui que nós podemos destacar, e aí talvez eu vou até chover, como se diz uma expressão popular, né, chover no molhado, talvez muitos de vocês já tenham lido o documento, mas eu quero mesmo assim destacar aquilo que o Papa Leão traz, né, nesse documento. Então, eu vou começar lá no número, se alguém tiver com o documento, assim, podem pegar, eu vou falando os números, aí a gente pode ir acompanhando aqui também. Se alguém quiser baixar aí no computador, também tem na internet, né, só colocar Magnificat Humanitas ou no celular, enfim, como vocês quiserem. Mas veja só, um dos pontos que aparece ali no número 16 do documento. Vocês sabem que os documentos, os parágrafos têm as numerações, isso facilita bastante para que a gente se oriente, né? Eu vou ver se alguém colocou alguma questão no chat aqui nesse meio tempo, acho que não, né? Tá tudo certo. Eu não estava vendo vocês, então eu... Tá tudo certo, Célia. Tá bem. Então, aqui ele diz assim, olha, a todos os fiéis católicos, a todos os cristãos, a todos os homens e mulheres de boa vontade, dirige um sentido apelo. Não tenhamos medo de sujar as mãos no canteiro de obras do nosso tempo. Olha que coisa, né? Não tenhamos medo de sujar as mãos. E aí, o que ele vai dizer aqui na sequência? Ele vai fazer uma comparação, eu vou compartilhar aqui um outro documento com vocês, deixa eu ver se eu acho ele rapidamente aqui para mostrar para vocês isso que ele trata. Eu vou achar, só um minutinho aqui, que eu salvei em algum lugar aqui. Posso fazer uma pergunta? Sim. Repete, por favor, o item que você leu, eu abri o documento aqui. 16. Tá. 16, isso mesmo. Deixa eu ver se... no que eu fechei o computador, fechou o documento também. Agora vamos ver se eu acho aqui, para compartilhar com vocês. Senão eu pego ele aqui. Mas, então, assim, o que ele vai trazer nesse número 16? Né? Ele vai trazer essa realidade de Neemias, dizendo que ele tenta, usa, né, o exemplo de Neemias, dizendo, como Neemias rezemos, planifiquemos nossa sabedoria, trabalhemos com perseverança, recolocando Deus no horizonte do nosso agir
e o ser humano no centro das nossas escolhas. Bem, aqui tem uma chave muito importante do Vaticano II, que eu não disse antes, que é que o Vaticano II coloca a pessoa no centro. Então, tem um viés antropológico, né? A eclesiologia conciliar. Então, estou falando de eclesiologia conciliar e eclesiologia do Concílio Vaticano II. E o Papa Leão retoma isso aqui, né? Então, como nós já bem sabemos, ele retoma a doutrina social da Igreja, então os vários pontos que ele vai trabalhar tem uma forte motivação aqui dos pontos tratados já, né, desde a Rerum Novarum, sobre a doutrina social da Igreja, né? E aí ele coloca, então, as pedras rejeitadas, os pobres, os doentes, os migrantes, os pequenos, tornar-se-ão pedra angular. Bem, a questão dos pobres, ela precisa ser ponto central na nossa missão, no nosso trabalho. Nós somos devedores disso, se não fizermos assim. Isso já desde Êxodo, lá no capítulo 3, versículo 7, a gente já tem o relato, né, daquela manifestação de Deus para Moisés, que diz, olha, eu desci, eu fui, né, eu escutei o clamor do meu povo, eu conheço o meu povo, o sofrimento, como eles estão, né, precisando ser libertados. E aí manda Moisés, então, para libertar, para tirar o povo. E o tempo todo Deus, né, indica a terra prometida, indica o caminho da libertação, assim também como nos traz Jesus a nova, né, terra, a nova terra, a nova aliança da libertação, que Jesus vai falar e vai curar quem? Não os poderosos do templo, não os imperialismos daquele templo, da cidade, né, mas os pobres, aqueles últimos, os afastados, os excluídos da sociedade. Essa dimensão, então, é uma dimensão presente em toda a teologia, eclesiologia bíblica e também da igreja. Aí ele continua dizendo que esta é a bênção que imploramos de Deus e a tarefa que nos espera, ser construtores de comunhão, não arquitetos de Babel. Ou seja, ele faz uma comparação aqui entre Babel e a Nova Jerusalém. Lá em Babel, ele vai dizer que são pessoas, né, que são destinadas a destruir as torres. E nesse novo jeito, né, que ele nos chama a construir essa comunhão, ele vai dizer que ele, como espírito de pastor e pai, pede a todos que pareis a construção da enésima Babel, da confusão, do lugar onde as pessoas não se entendem, do lugar onde as pessoas querem ser mais que Deus, né? Congregando forças para edificar no bem, a fim de que a comunidade nunca perca a própria beleza e o mundo possa reconhecer mais uma vez no coração do ser humano o lugar onde Deus deseja habitar. Então, ou seja, aqui a gente tem um aspecto muito importante, né, que ele coloca, não tenhamos medo de sujar as mãos no canteiro das obras do nosso tempo, e nos mostra quais são algumas pistas para que a gente possa, então, sujar as mãos, né, não ter medo de sujar as mãos. Aí depois, lá no número 22, a idade do meu filho caçula, a partir de domingo, que faz 22, agora no próximo domingo, né, ele diz assim, que aqui ele vai trabalhar a dimensão que a Gaudium et Spes lá do Vaticano II já trouxe com muita força. O que ele diz? Que é dever de todo o povo de Deus, e sobretudo dos pastores e teólogos, com a ajuda do Espírito Santo, saber ouvir, discernir e interpretar as várias linguagens do nosso tempo e julgá-las à luz da palavra de Deus, de modo que a verdade possa ser cada vez mais intimamente percebida, compreendida e apresentada de um modo conveniente. Ou seja, o nosso lugar nas realidades terrenas, né? E a distinção das competências entre a comunidade eclesial e a política, que o Concílio Vaticano II trouxe. Então, aqui a gente tem o lugar
né, do povo, de todo o povo de Deus, dessa presença nas realidades terrenas, né, fazendo a distinção das comunidades, das nossas competências. Depois, lá no número 27, a gente vai encontrar um outro indicativo. Eu estou pegando alguns pontos, né, mas a gente teria vários outros. Aí ele diz de forma bem clara, né, sobre a doutrina social da Igreja. E ele diz aqui que a doutrina social da Igreja surge não como um manual de princípios e normas que precisam ser aplicadas, mas a doutrina social da Igreja como um caminho de discernimento comunitário. Então, aqui a gente tem uma tarefa: compreender a doutrina social da Igreja na linha do tempo. Quais foram os gritos, clamores da Igreja, do povo, dos pobres, a partir da doutrina social? O que nos impele, né? No que nos chama? E aqui ele diz: quando a dignidade dos irmãos é desfigurada, quando a política não responde aos dramas da humanidade, quando a economia se volta contra a pessoa, ou a ciência ultrapassa os limites do seu método, a Igreja, com outras confissões cristãs e os crentes de outras religiões, deve erguer a sua voz não para dominar, mas para servir a comunhão. Com essa compreensão, a doutrina social torna-se uma teologia da comunhão na história, um lugar onde a palavra que se fez carne continua a tornar-se diálogo, memória e profecia. Olha que bonito isso. Diálogo, memória e profecia. A partir do quê? A partir desses pontos aqui que são essenciais no Papado de Leão. E ele vai retomar, vocês podem ficar atentos a perceberem isso aqui. Nas suas catequeses, né, nas suas homilias, sempre vai aparecer essa questão. A política que não responde aos dramas da humanidade, a economia que se volta contra a pessoa, a ciência que ultrapassa os seus métodos, e a Igreja que deve erguer a sua voz, não para dominar, mas para servir a comunhão. Então, como é importante isso aqui, porque assim como o Concílio Vaticano II tenta colocar, né, a Igreja nos trilhos desse novo jeito de ser Igreja, dessa participação coletiva, né, das várias vocações, mas, sobretudo, da nossa presença laical, reconhecendo a importância da nossa presença laical na Igreja, mas, sobretudo, na sociedade, porque a Igreja diz: podem ir que vocês vão como representantes da Igreja para esses espaços. Só que o que acontece hoje, vocês, não sei se entre vocês aqui tem conselheiros tutelares da saúde, enfim, né, dos vários conselhos de direitos, mas ou das pastorais sociais, partidos, enfim, o que acontece muitas vezes na nossa comunidade é assim: nós vamos em nome da Igreja, chegamos nesses espaços, somos reconhecidos e respeitados como Igreja, mas quando nós voltamos para as nossas comunidades, aí a Igreja não, né, a Igreja, povo de Deus, enfim, como um todo, muitas vezes, na maioria das vezes, não nos respeita, não nos reconhece, não nos dá o espaço de fala, não nos dá o espaço de articulação. Então, muitas vezes, somos rechaçadas e afastadas, né, por conta das nossas ações que nós estamos fazendo pelo nome da nossa vocação, pelo nosso serviço cristão. Mas vamos um pouco mais para frente. Aí vamos lá no número 31, aqui eu só quero destacar aqui 2 pontos bem importantes, né? Ele vai dizer da questão operária, a importância de denunciar a concentração do poder econômico nas mãos de poucos, e ele vai falar também um pouco mais abaixo, né, sobre a denúncia dos totalitarismos, que tentam espezinhar a dignidade da pessoa, sufocam a vida social, exaltam o Estado além de seu devido valor
e adotam a categoria discriminatória da raça, que é o que nós estamos vendo hoje acontecer, sobretudo a partir dos Estados Unidos, né? As questões dos totalitarismos. Então, ele não tem medo, ele denuncia, né? Ele vai nas feridas da sociedade, né? Depois, ainda, onde estávamos aqui, vamos lá para o 45, e ele vai dizer assim, que nesse percurso, né, a doutrina social da igreja não é fruto de um projeto de gabinete, olha que importante isso, mas é resultado de um processo paciente no qual os papas, com o Concílio Vaticano II, deram um contributo original à luz das coisas novas do seu tempo. E aqui ele vai ressaltar a dignidade da pessoa, o valor do trabalho, a destinação universal dos bens, a solidariedade, a subsidiariedade, né? Que é isso? Quando se permite que o menor se desenvolva naquilo que ele tem de melhor, no seu jeito, a partir da sua cultura, e que não haja imposição, né? O cuidado com a criação, a centralidade da paz e da fraternidade. Então, são elementos que, para o Papado de Leão, a grande pergunta aqui que a gente se faz é a pergunta que o padre José Comblan fez quando terminou a Conferência de Aparecida. Ele disse, muito bonito esse texto, muitos indicativos de ação, de uma transformação pessoal, uma conversão pessoal e uma conversão também da igreja, né, estrutural, enfim. Mas para quem colocar isso em prática? O Comblan perguntava. E a mesma coisa a gente se pergunta aqui nesse documento. Quando muitas pessoas não leem, não se interessam, não querem nem saber o que o Papa disse, e tipo, vida que segue, você cristão do meu jeito. Mas olha a leitura que ele nos traz, tão atual da realidade, dos conflitos e da nossa participação nisso tudo. O número 47, veja só, ele diz, ao propor essas reflexões, desejo, em primeiro lugar, ajudar quem? Os fiéis leigos. Os fiéis leigos. Olha aí, agora falou direto para a gente aqui. Fala, Pampa. Fala para a gente. Ouçamos o seu recado, né, Célia? Somos todos ouvidos. Ajudar os fiéis leigos, bem como os demais homens e mulheres de boa vontade, a redescobrir a sua tarefa de levar ao cotidiano, às relações familiares, ao trabalho e à participação social, os princípios que pretendo recordar, deixando-se animar pela intenção de encarnar o amor de Deus na trama concreta da história. Ou seja, aonde é que nós vivemos a nossa fé? No cotidiano da história, é aqui, no dia a dia. Né? Ele vai falar que a gente vai costurando, né, a trama da história. Gostaria, ao mesmo tempo, de encorajar as universidades, instituições acadêmicas, a dar um novo impulso a esses princípios, repensando-os em conformidade com os nossos dias, para se enfrentar eficazmente a revolução digital, que é um ponto que ele vai tratar à frente, né? Depois ele vai dizer que espera que o magistério colabore, né, nessa tarefa de iluminar a consciência dos fiéis, de orientar o seu empenho e tornar a vida das nossas sociedades mais justa e fraterna. Aí lá no número 57, ele vai falar sobre o papel da mulher, né? Então, ele vai dizer que uma maior consciência do valor de cada pessoa humana, dos seus direitos, cresceu também o reconhecimento dos direitos das minorias. E aqui mais à frente ele diz que uma grande parte dessas minorias são as mulheres. Aquilo que o documento final do Sínodo traz, né? Se olha, sabemos, e o documento de Aparecida já trazia isso também, dizia, sabemos da grande contribuição das mulheres na vida da igreja, mas elas ainda não têm voz, não têm vez, não são valorizadas
para participar de formações, para dar formações, enfim, o espaço nos ministérios, tudo isso ele traz aqui, então, dizendo que precisa valorizar o contributo das mulheres. Seguindo rapidamente aqui mais um pouquinho, lá no número 70, ele vai falar sobre o terceiro setor, né? Uma outra dimensão mais contemporânea dos problemas trabalhistas, né, que nós temos aqui, nessa dimensão. Lá no número 77, bem, 74, ele coloca a questão das comunicações, né, enfim, traz aí para 75 a solidariedade como um princípio e uma virtude. Lá no 77, ele vai falar do princípio da justiça social, que é uma forma concreta de seguir Jesus e da sua fidelidade ao Evangelho. Então, como não dizer que tudo isso é para nós, né? Se nós aqui precisamos estar nesses espaços. Ele diz que a justiça não diz respeito apenas ao comportamento dos indivíduos, mas a forma como as estruturas da convivência são pensadas e organizadas. E aí ele retoma o Concílio Vaticano II sobre isso. Lá no número 83, ele vai falar, então, que é fundamental, né, fundamental colocar o desenvolvimento humano no centro, ou seja, a pessoa que está no centro e não a acumulação de bens. Que a justiça exige o reconhecimento dos direitos sociais e dos povos. Então, isso aqui é muito importante, esse ponto, porque senão, de novo, né, quem vai estar no centro é o capital, é a produção, é o lucro, mas não, é a pessoa, como é que a pessoa está sendo tratada. Aí lá no número 86, é muito interessante como ele trabalha isso aqui. Ele vai dizer um teste para a igreja. E ele fala, para concluir, gostaria de abordar um ponto que me é particularmente caro. A doutrina social não é apenas uma palavra dirigida à sociedade, é também um exame de consciência para a igreja, casa e escola de comunhão, chamada sempre a averiguar se os princípios evocados nesse capítulo são vividos, em primeiro lugar, dentro da própria igreja. Olha que forte isso. Puxou a orelha de todos. Puxou a orelha. No âmbito eclesial, o bem comum assume o rosto de um estilo sinodal para a missão ao serviço do reino. Com efeito, a igreja é o sujeito comunitário histórico da sinodalidade e da missão. Isso pede atenção, a forma de tomar decisões e de exercer a responsabilidade. Alguém está tomando a decisão sozinho? Ele diz, esse não é o caminho, porque a sinodalidade exige escuta, exige discernimento para depois a tomada de decisão e a prestação de contas, a transparência e a prestação de contas. Então, aqui ele chama de um teste para a igreja. Aí lá no número 89 ele vai falar de viver a justiça na igreja, melhorar as relações, as estruturas eclesiais, eliminar as distorções que geram desigualdades, opacidades, prevaricações. Depois, lá no número 90, aí ele vai fazer a pergunta fatal, né? O que estamos construindo com esses projetos? O que estamos a construir? Nós nos dizemos parte da igreja, laicato, cristãos leigos e leigas, vocacionados, nós estamos aí caminhando com a igreja. Enquanto o desenvolvimento tecnológico altera rapidamente linguagens, relações, instituições, forma de poder, nós cristãos podemos e devemos escolher em que projeto trabalhar e com que estilo para cuidar e valorizar a magnífica humanidade que recebemos como dom. Ele diz que não se trata de uma escolha, mas sobre o presente. Não sobre uma escolha sobre o futuro, mas sobre o presente, porque a inteligência artificial e as outras tecnologias emergentes já fazem parte do nosso cotidiano. E aí, no número 91, ele encoraja, né? Ele vai terminar ali dizendo, por isso, encorajo em todos, em particular, os fiéis leigos. Gente, está demais, né? Em particular, os fiéis leigos, a não ter medo de se deixar interpelar
pela realidade, a escutar-se mutuamente e a assumir com firmeza, sem titubear, a própria responsabilidade na construção de uma sociedade mais humana e fraterna. Eu paro aqui, mas a gente poderia ir à frente, né? Lá no número 74, ele fala sobre a escravidão, enfim, é um documento bem longo, né? Tem muitos aspectos importantes, mas eu acho que esses a gente já consegue perceber, Maria Ângela, quais são as perspectivas, eu diria, né? Aquilo que Leão espera do laicato, e nós sabemos que a igreja no Brasil tem uma importância fundamental para a igreja no mundo todo, né, por sua organização, pela presença laical, sobretudo das mulheres, e são aspectos que muitas vezes nós não queremos tomar conta, né, deles, deixa para outros fazerem. Aí ele volta dizendo, né, não, olha, são vocês mesmos, né, que vão ter que botar a mão nessa massa, nesse fermento, nesse cimento, para reconstruir essa nova sociedade, essa transformação, essa conversão pessoal, conversão eclesial e conversão das estruturas. E que o Espírito Santo nos ajude nesse caminho, nessa empreitada. Obrigada, Célia. Muito obrigada. Obrigada por nos trazer essa visão, né, de Leão XIV, quer dizer, ele nos interpela, né, nesse texto. Nós cristãos, e de sobremaneira ele fala umas 3, 4 vezes, né? Cristãos leigos e leigas. Somos nós, a gente tem que assumir, né? E ontem, na fala do padre Leandro, ficou muito claro a importância, quando ele fala do 5º caminho, lá nas diretrizes, né? Que também as mulheres precisam ser valorizadas nessa ação da evangelização, né? Que isso já vem no documento de Aparecida, e com o papado de Francisco fica evidente, e com o papado de Leão, com as nomeações que ele está fazendo agora, e trazendo, continuando as ações de Francisco, do papado de Francisco, essa importância da valorização de nós mulheres, né, na igreja. Que somos a maioria na igreja, né, e muitas vezes não somos ouvidas, né? Mas eu estou falando de mais gente, se quiserem fazer alguma pergunta, dá tempo ainda para a Célia, aproveite a oportunidade, a Célia está conosco, fiquem à vontade deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta, se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade. Sem timidez, por favor. Alguém? Ficou claro, gente, o quanto o leigo é responsável pela evangelização, o quanto nós temos a nossa vocação, né, Célia? De atuar e de assumir, né? O papel que é de cada um de nós. Homens e mulheres, não é só mulheres, tá? De repente a nossa fala aqui, mas é todos nós, mas... Mas alguém? o Papa Francisco não tinha também esse pensamento? Célia? O Papa Francisco foi uma revolução, uma nova primavera na igreja. Ele traz com tanta força, não só, como dizia agora há pouco, né, o Papa Leão, a questão do Vaticano II como um manual, mas como esse novo rosto da igreja, de fato, presente no dia a dia, né, das estruturas, no cotidiano da igreja. Ele abre todo esse processo, como ele mesmo gostava de dizer, né? São processos que vão sendo implementados na igreja. Então, desde a valorização dos ministérios, a uma igreja que olha para as realidades, mas não apenas para condenar. E aí ele vai dizer muito forte da questão do pobre, né? Preciso ir às periferias existenciais, geográficas, sociais. Os vários nãos de Francisco na Evangelii Gaudium, não uma economia que mata, não a cultura do descarte,
não à globalização da indiferença. Disse isso de uma forma tão clara, né? Falou também sobre os totalitarismos, falou também, tanto que a questão da economia criou aquela motivação para os jovens, depois, economia de Francisco e Clara, ainda hoje há iniciativas de jovens trabalhando nessa dimensão mais colaborativa, mais participativa, de uma economia que não visa apenas o lucro. Tudo isso que o Leão hoje traz é uma continuidade, como dizia no início, né? Cada um tem as suas particularidades, o seu olhar, isso é natural que seja, porque nós somos assim, mas o contexto que Leão traz, ele mesmo diz isso e faz questão de deixar bastante explícito, que é uma continuidade do papado de Francisco, com todos os processos que ele abre. É claro que toda a forma de se comunicar de Francisco marcava e movimentava e mobilizava e atraía muito mais pessoas, inclusive de outras religiões. Isso fez um bem enorme para a igreja do nosso tempo, enquanto outros diziam que esse Papa não me representa, porque esse Papa né, não fala a linguagem da igreja, enfim, está falando muita questão do social. Agora, se nós olharmos sobretudo para os evangelhos, que narram a experiência de Jesus de Nazaré, aonde ele pisou, com quem ele se relacionou, quem ele criticou, quais foram os poderes, os imperialismos daquela época que não permitiam que avançasse o projeto, o processo, o movimento de Jesus, do reino de Deus. Então, há uma sintonia muito forte, né, desse papado de Francisco com o retorno à realidade, sobretudo vivenciada pelas comunidades, e que com isso nos deixaram os relatos, as experiências a partir, né, do texto bíblico, e certamente, sim, você tem razão. Só que o Leão ainda faz algo mais contundente, porque quando ele volta na doutrina social da igreja, aí ele está tratando das revoluções, da Revolução Industrial, trabalhista, que massacrava, que só pensava no lucro, enfim, e questionando hoje quais são esses totalitarismos, imperialismos, que impedem com que a pessoa que a gente pode dizer, o motivo central, né, de que Deus vem para nós, né, cuidado com toda a criação, mas, sobretudo, quando ele criou isso, viu que era bom, criou aquilo, viu que era bom. Quando criou o homem e a mulher, ele disse, viu que tudo isso era muito bom, né? Ou seja, agora criou aquele que vai, aquela que vão cuidar de toda a criação. E por isso esse amor especial, esse cuidado especial com essa criação. Mulher e homem, homem e mulher, ele os criou à imagem e semelhança. E aí, então, trazer a pessoa, o ser humano, para o centro da nossa ação evangelizadora é fundamental. Porque, senão, nós vamos ficar preocupados com questões aleatórias, questões de bijuteria, né, como se diz, de penduricalhos, de tantas outras coisas, né, para não dizer das rendas, dos panos, das likes, dos seguidores. Não é isso, né? Assim, me parece que Leão não vai nessa direção, como o Papa Francisco também não ia nessa direção. Se você me permite uma colocação, e eu acho que, por exemplo, a gente, os leigos, né, essa evangelização que a gente precisa fazer, né, ela pode ser feita de várias formas, né, não especificamente, sei lá,
Você pode evangelizar rezando, você pode evangelizar cantando, você pode evangelizar trabalhando com as crianças, quer dizer, cada segmento, né, que existe dentro desse trabalho da igreja, é uma maneira de evangelização que as pessoas que estão dentro da igreja, elas até entendem, mas as pessoas que estão fora, elas precisam entender isso, né? Que você evangeliza principalmente através das suas ações, né? Eu acredito. Eu sempre acreditei nisso, né? A gente evangeliza muito através das nossas ações, né? Se a gente trabalhar para o bem, se a gente pensar pelo bem, se a gente falar do bem, se a gente, né? A gente vai sempre trazer essa presença de Jesus na nossa vida, né? Quer dizer, porque ele veio só para, esperavam dele um senhor dos exércitos para matar, né, todo mundo, acabar com tudo, e ele veio de uma outra maneira, né? De uma maneira simples, de uma maneira calma, de uma maneira também, às vezes ele ficava nervoso, mas de uma maneira justa, né? Quer dizer, através das ações dele, ele foi mostrando todo isso que a gente tem que ter, né? Que é a pessoa, é o gostar da pessoa, é o fazer pela pessoa, é o olhar para a pessoa, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? As nossas ações e como de maneiras diferentes, cada um na sua proporção consegue evangelizar. Talvez eu não consiga fazer um trabalho assim de falar, né? Né? Mas eu consigo fazer cantando. Sabe, você trazer as pessoas para perto de Jesus através da música, né, que é o que eu faço, né, que a gente faz parte do Ministério de Música na minha comunidade. Quer dizer, através disso você olha para as pessoas e você vê que as pessoas estão entendendo o que você está fazendo, entendendo o que você está, né, isso é o mais importante, né, eu acho que as nossas ações deixarem, fazer com que as nossas ações entrem nas pessoas, né, para as pessoas verem essa coisa do bem, né? Porque se você for uma pessoa do bem e caminhar com o bem, não tem como você não evangelizar e não levar a palavra de Deus. Eu acho que é isso, não sei, na minha pequena, que eu estou aprendendo muito, na minha pequena visão que eu tenho ainda, né? Eu ainda estou no primeiro ano, estou no caminhar, né? Vai longe, né? Mas eu vejo assim, sabe? Eu vejo nas minhas ações. Eu já percebi mudanças em mim, né? Nessa maneira de agir, né, com as pessoas. Isso é muito legal, é muito bom. Obrigada e desculpa aí de me estender. Célia, você quer responder? Tem o Emerson que quer falar também. Talvez o Emerson também fale e depois você fala, tudo bem? Pode Emerson, pode falar, Emerson. Eu queria só concluir o meu pensamento, né? Eu não vejo assim como uma mudança de ideia de um Papa para o outro, né? Pelo contrário, eu vejo isso como uma continuidade, né? Até mesmo porque as coisas estão mudando, né? O pensamento das pessoas estão mudando, né? Eu creio que se fosse o outro Papa, ele também ia mudar o pensamento também, falar, gente, vamos amar mais, vamos respeitar mais, vamos aceitar mais as pessoas, né? Porque o mundo está mudando, as pessoas não estão aceitando o jeito do outro, né? Não está amando, não tem amor mais ao próximo, então ele tem que fazer esse livro aí, né, para a gente abrir o olho, mudar, gente, vamos, nós somos cristãos, vamos mudar nosso pensamento, vamos aceitar mais, né? Se Jesus estivesse aqui, ele não ia abandonar as pessoas, né, as mudanças de gênero, essas coisas, não, pelo contrário, ia amar, né? Ia amar, ia trazer para ele, falar, eu te amo do jeito que você é, né? Então, eu penso assim, que é uma continuidade, né, do Papa Francisco que o Papa Leão está fazendo, né? Eu penso assim, não sei se eu estou certo. Célia? Então, Renata, eu concordo com você, né? Assim, e a comunidade de Lucas também pensava assim, tanto que eles escrevem tanto o Evangelho como os Atos dos Apóstolos a partir do testemunho, que é a palavra-chave tanto do Evangelho de Lucas como dos Atos dos Apóstolos. Eu só fico me
questionando a partir do magistério da igreja e a partir da própria palavra de Deus, se é suficiente o que nós fazemos enquanto testemunho, né? Porque aquela comunidade colocou como testemunho, e não só de Lucas, mas também a de Mateus, também a de Marcos, também a de João, apresentou Jesus no meio da realidade dos sofredores, daqueles últimos que a sociedade daquele tempo não queria saber de tratar, de acolher. Então, me chama muita atenção quando o magistério da igreja coloca de forma muito enfática qual é o nosso lugar, onde é que nós devemos atuar por primeiro. E aí a gente se vê, muitas vezes, de mãos atadas, porque a gente diz, puxa, mas eu preciso trabalhar, cuidar da família, eu pego o trânsito, já dou a minha contribuição na pastoral, faço curso de teologia. Que horas que eu vou cuidar do pobre, daquele que precisa? Aí a gente fala, meu Deus, mas como assim? Nós acabamos sendo absorvidos, aí a gente consegue preparar a barraca de festa junina, fechar a caixa de festa junina, de bazar, de show de prêmios, disso, daquilo, mas a gente não consegue encontrar um tempo de participar de uma pastoral que vai visitar as pessoas que estão presas nos hospitais, visitar os doentes. Eu tomei uma decisão há uns 2, 3 meses atrás que eu, como ministra extraordinária da comunhão da comunidade, não visitava enfermo. Tinha desculpa sempre de não posso, não estou aqui e tal. E aí surgiu uma pessoa, uma senhora, ela e mais uma irmã, que ninguém estava conseguindo mais colocar, por poucos ministros, né, que temos até, para levar a comunhão para elas. E eu disse, eu vou. Aí, mas você nunca está aqui. Não, mas eu dou um jeito. Quando eu tiver, eu vou. Né? E aí temos feito essa experiência, que é pequena, que é mínima, mas que, meu Deus do céu, como que a gente aprende, como que... Né? Assim, então, a gente se colocar como exigência aquilo que para Jesus foi a missão dele. Como ele viveu, o que era a missão dele. Porque senão a gente diz assim, eu faço isso e tá bom, essa medida tá boa. Mas Jesus disse que não tá boa essa medida. Quando eu me confronto com a palavra, eu percebo que não tá bom, não tá boa essa medida. Seria muita pretensão nossa também achar que a gente está fazendo o suficiente, né? É muita pretensão, né? Então tem duas coisas. Tem duas coisas. Uma, a gente entender isso que você dizia, que toda a nossa doação, todo o nosso serviço sim, é um serviço ao reino, né? A igreja faz parte da nossa doação para esse trabalho de evangelização, mas sabe aquela pulguinha que fica coçando atrás da orelha aqui, não deixa a gente dormir? É ela que tem que incomodar a gente, né? Porque não posso chegar como Paulo, dizer, né? Completei a corrida, guardei a fé, estou pronto para ir, estou pronta para ir, né? O próprio Paulo disse, se eu puder ficar aqui, isso já estava preso, né? Prestes a morrer, e ele disse, se eu puder ficar, é melhor, é vantagem, porque eu tenho mais coisa para fazer aqui. Mas se eu for, eu já vou para junto de Deus, eu quero ir para junto dele, então, né? Mas é bom que eu fique aqui mais um pouco, ele disse. E aí outra questão que você dizia, né, quando você falava da pessoa, me fez lembrar, tanto Bento XVI como depois Francisco traz muito forte essa dimensão do Vaticano II, né, e o Papa Leão traz também essa dimensão de colocar a pessoa no centro. E aí ele diz, né, o Papa Bento diz isso de forma bem clara, a nossa fé não é uma fé do livro, mas é a fé de uma pessoa, essa pessoa é viva, essa pessoa existe e ela é viva, ela é Jesus.
Então, a nossa fé é uma fé do seguimento a Jesus. A palavra de Deus nos ajuda, é luz para o nosso caminho, né? Luz para os nossos passos, como diz o Salmo. Mas o nosso encontro é com Jesus. E aí a carta aos Hebreus vai dizer, a palavra é viva e eficaz. Né? Ela está no meio de nós, viva. Então, ela deve também nos fazer perceber isso. Mas que bom, parabéns pelo seu testemunho. E, Emerson, sim, a gente também está entendendo isso, né? Nesse início de papado do Papa Leão, nós também tendemos a concordar que é uma continuidade por tudo que ele tem sinalizado e escrito, né? Claro que ele, como eu disse, ele traz como destaque a doutrina social da Igreja, desde o nome, já foi um sinal, assim como Francisco sinalizou como seria o seu papado, a partir do nome, isso na Igreja é uma herança, né, que tem, então também Leão sinaliza a partir do seu nome. Mas isso não quer, até o nome a gente ainda ficou assim, se perguntando o que seria esse papado. Agora, de forma mais explícita, na Magnífica Humanidade, ele deixa mais explícito, então, qual que é o seu programa de governo. Então, a partir daqui, há uma tendência mais forte de afirmar o que ele também tem feito em alguns momentos, a continuidade com Francisco. Não em todos os aspectos ainda, não em todos. Mas, por exemplo, quando a Maria Ângela lembrou da questão das mulheres, ele mesmo mencionou isso. Quero dar continuidade ao que a reforma da Cúria, Predicatio Evangelii, que o Papa Francisco fez. Então, ou seja, ele não é Francisco, ele não tem os 13 anos de Francisco, ele tem 1 ano de Papa, não dá para a gente dizer que ele vai fazer tudo igual, não dá para esperar isso, né? Porque são pessoas diferentes, como você mesmo disse, momentos diferentes, desafios diferentes, mas há uma grande tendência aí pelos escritos dele de se aproximar, de dar continuidade. Acompanhemos e a nossa presença, a nossa pertença, ela precisa fazer com que ajude a empurrar pela força do Espírito a Igreja nesse sentido. Não esperar do Papa, mas porque nós aqui fazemos também o caminhão andar, sabe? Quando tem que empurrar um caminhão, uma máquina, é isso. Nós aqui ajudamos essa máquina a ser empurrada também, né? Samara, levantou a mão, Samara. Temos ainda poder. Boa noite. Boa noite para vocês. O que eu vejo muito, assim, é que o Papa Francisco, ele deixou como se fosse uma cartilha, apesar das particularidades dele com o nosso novo Papa, mas ele deixou como se fosse uma cartilha para que a gente possa seguir, né? Ele resgatou muita coisa que a gente parece que havíamos esquecido. E o Papa Leão agora, nesse mandato, ele vem sim resgatando muita coisa do que o Francisco já fez, mas ele tem muito cuidado, muita delicadeza, como que ele vai agir daqui para frente, principalmente quando ele fala de colocar a mulher, né, em algumas posições, o papel da mulher na igreja. Então eu vejo assim, um pouco mais de cuidado, de delicadeza, com a sociedade católica e com o mundo em que vivemos. É essa percepção que eu tenho no momento. Seria isso mesmo? Boa, Samara, você tocou num ponto bem interessante. E aí você me dá a oportunidade de retomar um pouco o caminhar do Papa Francisco enquanto cardeal Bergoglio. Então, primeiro, por que é que Francisco era tão familiar para nós, né? Primeiro, Papa latino-americano. Um Papa que está aqui no fim do mundo, está aqui no nosso chão, conheceu muito... Mesmo sendo argentino, não tem problema. Conheceu... É só uma brincadeira. Conhecia muito bem a realidade, né, do nosso chão de América Latina e do Brasil, né? Papa Francisco participou de todo o processo da 5ª Conferência da América Latina e Caribe. Ele foi o redator do documento de Aparecida, um texto que
vocês depois, se quiserem, eu compartilho com vocês, mas vocês devem conhecer, um texto que foi bastante modificado, né? O texto publicado não é 100% o texto que foi aprovado, o texto teve várias modificações. Então, qual é a leitura que a gente faz disso, né? Bergoglio, enquanto redator do texto de Aparecida, ficou a desejar que no texto oficial aparecessem aquilo que ele entendia como consenso, vamos dizer, da maioria dos bispos. E aí, ele, enquanto Papa, né, alguns anos depois, ao escrever o documento, a carta encíclica Evangelii Gaudium, quando a gente pega o documento de Aparecida e a Evangelii Gaudium, o que nós encontramos? Né? Uma transposição, praticamente, com uma continuidade muito mais ousada, muito mais fecunda, muito mais propositiva, que o documento da Aparecida já tem muita coisa que nós não fizemos de 2007 para cá, que a igreja não assumiu com tanta força ainda, e a igreja, quando digo todos nós, né, mas também os bispos, os padres, enfim, né, mas tem muitos elementos ainda no documento de Aparecida, mas que depois veio de uma maneira mais contemplada na visão de Francisco no documento, na Evangelii Gaudium. Então, Samara, Francisco fala muito a nossa linguagem. Ele leu a realidade com todas as letras e sílabas que precisou ser lida naquele tempo. Trouxe os problemas sociais, os problemas humanos existenciais, e não se poupou em falar, mas como ele era alguém que sorria, que se comunicava muito bem, ele conseguia chegar mais, né, nas pessoas. Então, isso a gente tem que levar em conta, é uma característica que eu vou contar aqui um segredinho para vocês, né? Esse meu filho, que vai fazer 22 anos, quando o Bento XVI pediu renúncia, que a igreja ficou, né, sede vacante até a eleição do Papa Francisco, nós tínhamos um padre na paróquia, e muito amigo, e ele é muito sorridente, ele fala sorrindo. Então, o tempo todo ele está sorrindo. Meu filho, que na época tinha 27, né? Ele disse: o padre Jair vai ser papa, podia ser papa. Aí eu fiz: meu filho, como assim? Como é que o padre Jair vai ser papa, né? Que vai descobrir que ele está aqui. Por que ele vai ser papa? Porque ele sorri. E aí, o que ele via como criança, né? Via que o Ratzinger, o Bento XVI, aquela cara fechada de sempre, né? E aí, quando ele achou oportunidade, ele já elevou o padre Jair para papa, assim, né? Então, depois vem o Papa Francisco, sorridente e tudo mais, comunicativo, e pessoas de várias outras igrejas, inclusive, diziam: eu não sou católico, mas eu gosto muito do Papa Francisco, porque ele fala para todo mundo, ele se comunica, né, com todas as pessoas de todas as idades, todas as gerações e religiões. Então, essa dimensão que nós tivemos nesse tempo do Papa Francisco, não dá para a gente esperar mais que a gente tenha isso do Papa Leão. Ele a sua origem, apesar de muito tempo ter vivido na América Latina, mas a sua origem é americana. Isso é bom, é ruim? Não é essa a questão. Mas ele é de um lugar diferente, tem a proximidade com os pobres, viveu muito tempo, né, nessa dimensão da caridade, né, da vivência ali, da realidade com os pobres. Sim, tem muito forte isso. Por isso mesmo ele trabalha toda essa dimensão da justiça social. Mas é uma pessoa diferente, se comunica de uma maneira diferente. E nós vamos trazendo o legado de Francisco, porque tem muito, como eu dizia, tem muitos processos abertos. E processos que estão sendo trabalhados na implementação do sínodo, que aqui no Brasil, a igreja, né, a CNBB,
entendeu que as diretrizes da ação evangelizadora são a implementação do sínodo, iniciado pelo Papa Francisco e dado continuidade pelo Papa Leão. Por isso a Igreja no Brasil também assume a implementação do sínodo a partir das diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. Não sei se faltou comentar alguma coisa, Samara, porque eu fui... Tá perfeito. Ótimo. Mas isso, assim, é bacana a gente perceber que um documento, uma carta encíclica, ela nunca é isolada, né? Isso que o Emerson já destacava, né? Essa continuidade. A gente tem na tradição da igreja, eles sempre vão citar um documento anterior, sempre vão citar um papa anterior, não tem ruptura, tem novidade, tem alguma inovação, que é o que a gente espera, não é, na mudança de um padre, de um coordenador, coordenadora de comunidade, coordenador de pastoral, de movimento, enfim, ali cada um vai ter o seu, né, um projeto que queira aplicar, desde que seja para o bem da igreja, o bem de todos, né, o bem, como dizia a Renata há pouco, né, nesse serviço de evangelização ao qual nós somos chamados com a nossa vocação no cotidiano. Mas é muito bonito a gente perceber isso, e que como igreja na América Latina, nós fazemos essa recepção, né, desses documentos, nós estudamos, nós queremos compreender, e isso só fortalece o nosso ser cristão leigo e leiga, o nosso ser igreja. Então, acho que a gente tem que ter sede cada vez mais, de querer compreender, né, toda essa dimensão. Eu vou, enquanto Maria Ângela... Ok, tudo bem. A gente já está, o nosso horário terminando. Você quer falar mais alguma coisa? Célia? Sim, eu só fui abrir um documento aqui, que é, então, eu queria fechar, se você me permite, 2 minutinhos, para dizer um pouco sobre a questão das diretrizes, né? Como que já foi trabalhado um pouco ontem, mas eu até perguntei para a Maria Ângela se foi passado esse documento, e depois eu posso compartilhar com vocês também, mas só para a gente passar esse nosso olhar também e criar essa expectativa, esse interesse de vocês de adquirir o documento. Ele precisa ser comprado, não tem PDF, mas dizer assim que da nossa parte do laicato, da comissão episcopal, né, nós temos esse compromisso de fazer conhecida as diretrizes e de também colaborar com as dioceses para essa recepção criativa das diretrizes, porque ela precisa chegar no chão de cada diocese que responda às realidades de cada lugar. Ela vai ser aplicada de acordo com as realidades, sempre em comunhão com a igreja no Brasil, no regional, né, ou na própria diocese, mas fato é que nós precisamos ler, né, tomar conhecimento, para que a nossa contribuição seja efetiva. Foi um trabalho longo, né, deixa eu já compartilhar aqui, foi um trabalho longo, que muitas de nós participamos, e então a gente precisa agora também tomar conhecimento, né? Bem, rapidamente, então, para que a gente possa terminar no nosso tempo, né? O processo de redação, que demorou 4 anos, com a participação ampla do povo de Deus, nas várias instâncias, foram mais de 20 redações do texto, até chegar na última Assembleia dos Bispos, agora em abril. Portanto, ele passa, né, o processo de redação, ele tem continuidade, tem amadurecimento e propõe essa conversão missionária. Aí, como nasceram as diretrizes? Nasce das escutas das igrejas particulares, acho que assim fica melhor, vocês estão vendo sua tela, né? Dos organismos da CNBB, então as comissões, os vários organismos do povo de Deus também foram escutados. O episcopado brasileiro propõe essa conversão espiritual
para um discernimento comunitário, ou seja, que as decisões não sejam de cima para baixo, que não sejam apenas de uma pessoa, mas que haja, né, todo esse processo da conversação espiritual para que possa nascer, né, dessa presença do Espírito no meio de nós, o que ele quer da igreja, como dizia o Papa Francisco, já no documento de preparação para o sínodo da 16ª Assembleia Eclesial dos Bispos. E aí cada versão foi uma etapa do caminho sinodal, a forma que o texto foi sendo construído, de escuta, de mudança, de acréscimo, né? E o que nós buscamos analisar nas diretrizes? E a gente tem que estudar e perceber isso, né? O que permaneceu, o que amadureceu das diretrizes anteriores para essas, e o que foi aprofundado. A equipe de redação do texto, e assim como várias outras equipes que estavam também com os textos, como os bispos e vários agentes, participaram desse processo. Agora também cabe a nós fazer isso, pegar as diretrizes anteriores e fazer essa comparação, né? Analisar também o que houve. Nós vamos chegar a essa conclusão, que não houve ruptura, mas houve amadurecimento, né, as diretrizes. A primeira grande permanência das diretrizes anteriores para essa foi a centralidade da evangelização. Jesus Cristo no centro, o Concílio Vaticano II traz de forma sine qua non, né, é Jesus o missionário, é Jesus que está no centro, Jesus como Redentor, como Salvador, é ele que precisa ser anunciado. A igreja como discípula missionária, a missão que vem antes das estruturas, ou seja, a igreja toda ela missionária, não uma igreja presa nos prédios ou nas várias organizações que tem dentro da igreja, mas o documento de Aparecida já dizia, né, que precisa desengessar as estruturas, e essa certeza, né, de que evangelizar é a razão de ser da igreja. A segunda grande permanência é a recepção do sínodo, a comunhão, a participação e a missão, os 3 pilares que o sínodo trabalhou. Sendo que a sinodalidade não é um tema, como dizia o Papa Francisco, não é um evento, mas é uma dimensão própria da igreja, desde as primeiras comunidades, e perpassa toda a vida da igreja, mas que o Concílio Vaticano II retoma, e que agora o Papa Francisco também retomou, né, no sínodo. O tema que aparece de uma maneira bem bonita, né, perpassando, então, todo o documento, é alarga o espaço da tua tenda. Ou seja, a igreja, ela não é para ficar de portas fechadas, mas é para alargar essa tenda para que chegue nas várias periferias geográficas, existenciais e sociais. Portanto, uma igreja aberta, uma igreja acolhedora, uma igreja que escuta, uma igreja que amplia espaços, né? Então, essa é a principal imagem simbólica das diretrizes, uma tenda que se alarga, né, que para acolher a todas e todos, para escutar. Aquilo que era nas diretrizes anteriores os pilares, aqui são caminhos concretos das diretrizes. A animação bíblica da vida e da pastoral, a iniciação à vida cristã, as pequenas comunidades, a liturgia e espiritualidade, e o serviço à vida plena para todos. Então, aqui a gente se encontra, né, também nesses aspectos. O maior amadurecimento foi da estrutura à conversão. Antes eram conselhos, agora conselhos que não vão deixar de existir, né, os conselhos de pastoral, os conselhos econômicos, administrativos, enfim, mas agora passa para essa dimensão das relações, ou seja, não engessar os conselhos enquanto órgãos apenas burocráticos, mas de relações. Os organismos passam agora a ser processos, então, todos trabalharem para uma igreja que precisa ser toda ela missionária, toda ela passar por esse processo de conversão. E de estruturas para vínculos. Então, a gente vê que tem muito aqui do que o Papa Francisco trouxe nos seus documentos, né? Uma nova compreensão é o senso de pertença ao povo de Deus em missão.
que todos os batizados são missionários, têm corresponsabilidade, que a igreja toda é ministerial, e uma recepção mais madura do Vaticano II. Só lembrando que esses 3 aspectos são do Concílio Vaticano II. Batizados como missionários, a corresponsabilidade e a igreja ministerial. Um documento mais cristocêntrico, traz Cristo como a verdadeira tenda, como fundamento da comunhão, como centro da sinodalidade, como horizonte da missão, e que sem Cristo não existe sinodalidade. Os novos desafios são a cultura digital, a inteligência artificial, a polarização, a ecologia integral, a proteção dos vulneráveis, a cultura do cuidado e a igreja que lê os vários sinais, como já fazia também a proposta do Concílio Vaticano II. A grande síntese, que a principal transformação, a sinodalidade deixou de ser um tema para tornar-se um modo de ser igreja. Isso é bom dizer que não acontece de forma automática, né? Isso aqui ela precisa ser compreendida e, como vocês já diziam agora há pouco, ela acontece nas nossas relações, no cotidiano, no nosso jeito, né, de ser igreja, no nosso testemunho e tudo mais. Portanto, eu preciso caminhar juntos para evangelizar, preciso converter relações para renovar a missão e ser povo de Deus a serviço do reino. Ser uma igreja em saída, caminhar juntos, escutar o Espírito, testemunhar Jesus Cristo, construir comunidades acolhedoras e evangelizar com alegria. Isso. Então, vocês vejam que temos muito trabalho pela frente, com toda essa alegria, com toda essa ousadia, né, que o Espírito, de fato, possa nos guiar, nos acompanhar com Maria, nossa mãe, uma mulher leiga, né, que disse um sim que revolucionou toda a história, que mudou a vida da humanidade. Então, nós, assim, nos colocamos nessa dimensão também de serviço de acolhida, junto com a igreja, ajudando a empurrar, né, fazer esse movimento de conversão. Nós fazemos parte, também somos empurrados, né, pelo Espírito, pela Ruá. E é isso, gente, por hoje. Célia, obrigada. Você quiser passar o material para mim, eu encaminho para os alunos, por favor. E a gente agradece profundamente. Muito obrigada de você estar conosco, de partilhar teu conhecimento e o seu trabalho. E para encerrar, como oração, eu fui lá no número 245 do documento do Papa Leão, que diz assim, ó: com a mesma fé de Maria, tornemo-nos tecelões da esperança no nosso mundo, partilhando o que somos e o que temos, de modo que a presença de Jesus cresça entre nós e o seu reino tome forma. Na humilde fidelidade de cada dia, também na era da IA, pode tornar-se uma etapa em que o Espírito faz amadurecer a civilização do amor na nossa vida. O Senhor continue a renovar todas as coisas e manter aberto em cada época a possibilidade de se tornar história de salvação à luz da encarnação. Confio esse desejo a Maria de Cristo, a mulher do Magnífica, para que acompanhe os nossos passos no presente em mudança e guarde em cada um de nós a confiança no Evangelho, de modo que possamos testemunhar a beleza de uma magnífica humanidade habitada por Deus. Vamos rezar uma Ave Maria para a gente terminar? Afinal de contas, nós estamos com a presença de uma teóloga e de uma doutora especialista em Maria. Então, que Maria nos acompanhe e que vocês retornem amanhã, né? Amanhã ainda a gente tem Dom Vicente conosco, que vai trazer o que a nossa diocese vê das expectativas e perspectivas do papado de Leão XIV. Então, espero vocês e agradeço, Célia, de coração, você está aqui. Muito obrigada. Que você, no seu retiro aí, brilhe e ajude as irmãs aí a refletir e a rezar muito, que você tem uma espiritualidade muito, muito forte mesmo. Então, vamos rezar uma Ave Maria para terminar nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria nos abençoe, que Maria nos acompanhe e que amanhã vocês venham com muito entusiasmo para a gente terminar o terceiro dia dos nossos encontros teológicos. Agradecida, minha amiga, um abraço grande, um beijo na família toda, parabéns para o seu filho que vai fazer aniversário. Obrigada. Deus o abençoe, né, e o ilumine sempre. Um abraço. Obrigada, gente. Fez algum Tchau. registro, perguntou, Mariângela? Oi. Você tirou alguma foto? Fez algum registro? Não tirei. Devia ter tirado, né? Agora já foi. Amanhã a gente tira. Tchau, Um boa abraço, noite. gente. Obrigada. Quem perguntou, o vídeo vai Obrigada, pro Fê. YouTube, Obrigada, tá bom? Tchau, boa noite. Oi? Não entendi. Fala, Para quem Silvana. perguntou, o vídeo vai para o YouTube, que perguntaram se o link, vai receber o link, vai Tá, ser ok. colocado no YouTube, tá bom? Do centro. Amanhã, Silvana, você faz uma foto de todos nós, por favor, da tela Tá amanhã. bom. Tá legal. Célia, obrigada, Tchau. viu? Tudo de bom. Beijo Obrigada, grande. abraço. Até a próxima. Até a próxima.